Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frequência Criativa Podcast do Núcleo de Comunicação e Marketing da Ciave. Eu sou o Júnior Guedes, estou recebendo aqui para a gente bater um papo a Kelly Dandolini, gerente da RBV Rádios aqui nas emissoras de Videira, Rádio Vitória e Rádio V. Seja bem-vinda, Kelly. Oi, Júnior, tudo bem? Prazer estar com vocês nesse podcast e vamos bater um papo bem legal sobre as nossas mídias. A gente está recebendo também o Charles da Tempero Propaganda. Charles, bem-vindo. Ótimo, obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre a nossa área aí e procurar levar um pouquinho de conhecimento e fazer uma troca de informações aí. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rádio e também mídia offline, que muitas vezes hoje se fala muito do digital, mas o mídia offline ainda tem a sua saída, tem a sua importância. A gente vai começar falando sobre a mídia offline, qual que é a importância da mídia offline nessa era tão digital. Perfeito. A gente sempre costuma falar que é muito importante também tomar muito cuidado para também evitar essas separações, né, que se trouxe muito nos últimos anos, online e offline, e parece que até uma guerra, uma briga, né, entre ambos os lados, né, ou você está no offline ou você está. Você tem que lembrar que dentro da comunicação, marketing como um todo, primeiro, você tem que ter uma boa estratégia, né? A gente tem que lembrar que os meios, né, o nome já fala, meio, um veículo de comunicação, é a forma como você leva uma informação de um lado até o outro. Mas se você não tiver uma boa estratégia, uma boa campanha, não tem meio nenhum que salve, né? E também é muito interessante lembrar que cada mídia tem o seu papel. Então o digital, óbvio que ele trouxe uma revolução e está trazendo, né? Óbvio que muitos veículos, meios antigos se consumia de uma forma, não se consumem mais. Mas os veículos que acompanharam, um exemplo muito bom, como você citou, são as rádios, que conseguiram acompanhar, se digitalizar e entender que as coisas mudaram e acompanhar, tem colhido frutos muito bons. Então, o offline tem uma importância muito grande ainda. Seja uma campanha tradicional de fazer uma peça de outdoor, por exemplo. Só a gente olhar na nossa região como ainda tem a mídia outdoor, como é difícil conseguir pontos. Às vezes a gente briga ali para conseguir um ponto bom, pede para reservar com meses e quando alguém libera tem uma fila esperando. É impressionante isso, como é uma mídia que ela dura ao longo do tempo. Porém, ela sozinha ela não se sustenta. Então, o offline ele tem ainda muito valor, não quer dizer que não existe, que não funciona, que não precisa, mas quem conseguiu esse casamento de, opa, as coisas mudaram, minha mídia é do sistema antigo, mas eu atualizei, tem colhido excelentes resultados. Legal, Kelly. Você, jornalista de formação, chegou a trabalhar na época do jornal impresso, foi para o rádio e pegou agora o rádio também no digital. Como é que você vê esse avanço todo aí? Então, Júnior, a gente sempre fala que para o cliente ele tem espaço para todas as mídias. Ele precisa estar em todas as mídias. E o rádio, o digital, eles conversam, né? Então, nós, quanto emissora de rádio, a gente também teve que entrar nessa modernidade. Então, o que a gente fez? A gente procura proporcionar para os nossos clientes algo que eles estejam no offline do rádio e no online do rádio, né? E quando o Charles fala sobre a nossa região tem muita necessidade de todas essas mídias. Então, essas mídias sejam no jornal, seja no outdoor, seja no rádio. Então, eu entendo que o cliente precisa se conversar com todas as mídias, porque ele tem público para todos os gostos. E aí, o marketing, o impresso, ele tem uma importância muito grande também dentro da indústria, né, Charles? Uhum. Como que você analisa isso? Porque é uma coisa muito presente ainda, funciona ainda e é necessário. Funciona, mas a gente não pode negar que as mídias impressas mudaram bastante, né? Principalmente o famoso panfleto, um folder, o catálogo caiu bastante, tá? A gente mede lá na agência, até essa semana a gente teve uma reunião e falou sobre isso, a taxa de materiais que vem para revisão, que antes você tinha um fluxo gigantesco, tipo, às vezes você tinha num dia 5 catálogos e 2 anúncios de revista, e o meio quando é impresso, a gente sempre tem uma atenção redobrada para revisão, ou seja, se você imprimiu, você não tem como voltar atrás. Diferente do digital que tem essa facilidade, vamos dizer que você erra um post, sai alguma coisa, informação que precisa ser trocar. Você apaga, perde algumas curtidas, algum engajamento e coloca no ar. Às vezes está com uma campanha ali trafegando, né, com o tráfego pago dela, talvez você perde um pouquinho, mas faz parte, você consegue ajustar. Agora o impresso não, né? Então existe uma atenção muito redobrada. Mas elas reduziram. Então um exemplo, a gente fazia muito no passado, um panfleto, flyer, mesmo um folder, caiu bastante, a gente não nega. Agora, como você falou, para a indústria, elas ainda fazem alguns materiais, tanto que a gente se especializou nesse marketing para a indústria. Por exemplo, catálogo. O catálogo ainda é um material muito útil, muito trabalhoso de se fazer, né? O catálogo, às vezes, pega ali um catálogo com 100 e poucas páginas, né? Com fotos, com tratamento, com uma revisão minuciosa, com ficha técnica. Então, é um material ainda
que daí acaba caindo para pessoas especializadas a fazer. Daí nisso a gente vê bastante que um profissional, às vezes, de marketing que só lida com digital, ele apanha muito para fazer essa mídia antiga. Né? Que as agências, elas são vistas, de certa forma, como algo um pouco datado, mas as agências também precisam se atualizar, ou seja, hoje nós temos lá, a gente brinca assim que as agências são 360 graus, uma agência completa, ou seja, você atende tudo. Então você tem que ter pessoa especialista no digital, tráfego pago, coleta de leads, funil de venda, essa coisa toda, mas você precisa ter alguém muito bom para o impresso. E a gente vê que a garotada nova, às vezes, sai da faculdade e não entende nada no impresso. Isso é bem interessante de ver. E você vê que é cultural, né? Não pegou essa parte, né? Como eu citei antes, que a Kelly pegou essa época do jornal, que era uma coisa que dava um trabalho enorme, porém tinha sua credibilidade também, né? Exatamente. Porque não era qualquer um que mandava imprimir um jornal. Hoje em dia, tá uma página na internet e muitas vezes a credibilidade é questionável, né? Então tem isso também, né? Exatamente. Tem toda essa fusão, na verdade, né? Porque até um tempo atrás dependia de 2 ou 3 mídias. Hoje em dia conta com várias mídias, né? Mas o que a gente sempre tenta prezar é a mídia de confiabilidade, né? Que você tem certeza da onde que tá vindo, a tua fonte, né? Então, quando a gente fala nisso, principalmente se a gente se cercar do nosso meio da comunicação, seja o rádio, seja a agência, do que tá aqui na nossa região, né? Do que tá próximo de nós. Eu acho que isso é importante ressaltar também. E como que o rádio se adapta nessa nova era digital? O que é que o rádio tem feito para não perder a força comercial? Na verdade, assim, o rádio, cada vez mais, ele tem que se modernizar, né? Em termos das nossas emissoras, o que a gente tem feito é a nossa linguagem, a nossa conversa, como a gente está chegando com os nossos ouvintes, com os nossos clientes também, estando mais próximo deles, fazendo com que ele tenha a experiência do que é o nosso produto, que ele tenha aquela vivência, né? Então, isso envolve o rádio no offline, envolve o rádio no online, mas a gente sabe da demanda e da necessidade que o cliente tem, o quanto ele é mais exigente, o quanto a gente precisa entregar para ele, né? Então, além dos nossos programas diferenciados, a demanda de gerar serviços diferentes, produtos diferentes, ações que possam envolver esse cliente, né? Que efetivamente essa marca pode estar presente. Porque quando a gente fala do cliente, a gente não está falando só do cliente que vende o produto lá na prateleira do supermercado. A gente está falando do cliente que tem a marca, que ele tem um registro, que ele precisa estar presente, ele precisa defender. É o exemplo que todo mundo sempre fala da Coca-Cola, né? A Coca-Cola nunca parou de fazer propaganda. Então, o que a gente tenta colocar para o cliente, né, Charles, acredito que isso lá na agência aconteça também, é que a marca dele precisa estar presente, né? De uma forma ou outra, a marca dele precisa estar presente. E você vê que o rádio, ele é um meio que lá atrás falaram, vai morrer. Ih, saiu o CD, vai morrer. Saiu os streaming, vai morrer. Saiu o digital, vai morrer. E não, eu vejo que é um dos meios que mais se adapta de forma mais rápido a essas mudanças, né? A gente vê que, por exemplo, você deve ter lá clientes que te procuram, que querem o digital, mas também tem esse lance o rádio para nós é importante. Exatamente. As rádios, acho que é um dos veículos que mais se adaptou ao longo dos anos aí com essa mudança, tá? Assim como as TVs, elas estão numa constante também de como que eu acompanho isso aí, como é que eu ajusto valores sem perder relevância e usando a credibilidade. Porque esses veículos, vamos dizer, tradicionais, como é o formato de agência também, que é algo tradicional, né? As agências é um formato realmente antigo. Então, quem cria, às vezes, hoje, agência digital, a pessoa pensa, eu quero ser só digital. E, de repente, ela se depara com um mercado que, peraí, meu cliente, ele não quer só coisas digitais, de repente, ele precisa de um material impresso. A gente já viu bastante isso. Não, só faço redes sociais. Aí, de repente, o cliente precisa de uma marca bem feita. Não é minha função. Eu queria um catálogo que estou indo para uma feira. Eu queria personalizar um stand. Mas daí eu não tenho especialidade nisso. Então, não é só o digital. E daí, voltando ao assunto, os rádios, o meio rádio, ele tem acompanhado muito essa evolução. Porém, o que eu vejo, né? Vender só o spotzinho lá, como sempre foi, de 30 segundos, não funciona para todo cliente, né? Tem clientes que têm que casar uma estratégia diferente, né? E aí entra essa força de estar na rede social do meio rádio, replicar para os eventos, ter os flash, ter esse conjunto todo e a credibilidade, né, que esses veículos trazem, né? Que daí a gente volta a falar. Veículos de comunicação e veículos, né? Ou seja, o que está por trás? Qual a preocupação com a informação? Qual a preocupação com a fonte, né? E aí entra um monte de fatores, né? Mas esse fator que você falou sobre, por exemplo, uma agência que só trabalha com digital, isso não é problema nenhum, porque ela está se especializando naquele formato.
E aí vai do cliente entender que também existem agências e agências, né? Assim como tem emissoras de rádio. Por exemplo, se você tem um público mais jovem, você vai anunciar naquela faixa de horário. Você tem um público mais adulto, você vai anunciar na outra faixa. Então, o cliente também tem que entender isso, perfeito, né? Perfeito, bem colocado. Até uma coisa curiosa, nos grandes centros, né? A gente tem bastante colegas de outras agências em outras regiões. O pessoal era muito comum ter assim, eu sou uma agência, então eu faço essa parte mais offline, e eles terceirizavam para uma agência fazer o digital, ou tinha um outro braço, ou seja, uma outra empresa só digital, só focada no digital. Hoje isso caiu um pouquinho, a maioria elas fizeram uma fusão. Não, tem um setor especializado no digital e tenho o restante, mas por um tempo foi bem comum isso aí, sabe? Que realmente, nossa especialidade é esse marketing como um todo. Mas para o digital, tem pessoas especialistas num setor só para aquilo. O Kelly, quando o cliente ele não tem uma agência que cuida disso, que faz esse estudo, o rádio também fornece isso, né? Dizer, olha, o seu produto ele encaixaria melhor nessa faixa de horário. O seu produto encaixa aqui, né? E então é um trabalho que a rádio tem que fazer também. Que antigamente, não, fechou o contrato, anunciou, tá tudo certo. Hoje não, a rádio também pensa em dar resultado. Em alguns momentos, até tem algumas situações que eu acabo dizendo para o cliente, olha, eu acho que o teu pensamento para determinado programa não é o teu foco. Porque, às vezes, nem o cliente, nem o proprietário, enfim, a pessoa que está administrando aquela empresa, aquela marca, ela sabe de fato o que ela precisa. Ela sabe que ela tem que estar na mídia, né? Então, às vezes, nem ela de conhecimento de causa tem isso. Então, nós, quanto rádio, o que a gente tem tentado fazer no momento é justamente isso, mostrar para eles os leques de oportunidades que tem no rádio, né? Que não é só como aquilo que o Charles falou do spot de 30, de 15 segundos, que tem programa, que tem interação, que tem ações, que tem promoções, que tem algo diferente, tem algo a ser explorado e que ele entenda de fato o produto dele para aquele momento, né? Para aquela situação, porque às vezes a pessoa acha que ela simplesmente tem que divulgar em tal horário porque ela gosta, né? Mas talvez não é o segmento dela. Então, o que a gente também tem que tentar fazer para o cliente é nesse sentido, mostrar para ele que ele precisa estar nos meios certos. Mas eu volto a dizer, eu bato muito isso lá na rádio também, o cliente precisa entender que ele precisa estar em basicamente todos os meios, dentro da medida do possível, mas sim, ele precisa estar em todos os meios. A marca dele precisa ser conhecida em todos os meios. A gente percebe que a comunicação no rádio ela foi mudando também, né? Ela está mais próxima. No marketing, como que ficou isso? Porque antigamente o locutor estava falando, é como se ele não estivesse falando com ninguém. Hoje a comunicação, por exemplo, década 90, 2000, o FM, a locução era muito rápida, muito dinâmica. Hoje não. A pessoa quer se sentir conversando com o comunicador. No marketing, como é que foi essa mudança? Existe essa carência das pessoas de serem ouvidas também? Existe, e isso a gente não pode negar que as redes sociais trouxeram muito isso, né? Essa proximidade, essa coisa de eu falo, eu opino, tanto que até fugiu um pouco do controle, né? Mas é isso, não tem muita barreira. Eu acho muito legal, eu consumo muito a mídia rádio, principalmente quando viajo, eu gosto de ouvir porque a gente tem que estar sabendo, né? É como você assistir o YouTube e aparecer todas aquelas propagandas e você querer pular. Elas irritam porque você quer assistir, mas a gente, como é profissional da área, você acaba tendo que estar sendo impactado por aquilo e visualizando. Então, gosto de medir muito isso, o formato, como as rádios trabalham, e acho muito legal hoje essas interações que tem, né, do locutor com os áudios de WhatsApp, né? Como é interessante como as pessoas se sentem valorizadas, né? Quando alguém ouviu o áudio dela, citou o nome dela, que é uma coisa que tinha no passado, né? De eu ligar para a rádio, pedir uma música e ser mencionado. Então, o marketing, como todo, ele tá refletindo muito isso. Todo mundo quer, sim, eu quero ser envolvido. Tanto que quando você faz uma ação digital e você chama para ação, né, o call to action, né, que é chamar as pessoas para participar, funciona muito bem, né? Então a gente até brinca, às vezes tá baixo o engajamento, chama as pessoas, né? E coisas simples, né? Tipo uma enquetezinha, né? Tem aqui 2 colchões, qual você acha mais legal? Qual você levaria, né? Alguém tem uma opinião sobre isso? As pessoas querem interagir, as pessoas gostam de opinar. Então por isso que a rede social acaba tendo um sucesso tão grande, vamos dizer, porque ela traz isso, assim, eu falo... É democrático, eu opino, as pessoas interagem comigo, né? A marca responde meu comentário. Exatamente. Então, os veículos de comunicação que souberam trabalhar isso também estão aproveitando também todo esse movimento. E são movimentos, né? É um momento que está assim, de repente amanhã depois é diferente. Acho que o maior desafio de todos os setores é o quê? Saber surfar essas ondas, saber acompanhar, né? O que seria uma boa equação para ter uma ação de marketing efetiva? Como que faz esse equilíbrio? Como é que é feito esse estudo?
É uma pergunta sempre difícil, né? É. Uma fórmula pronta, né? Que o empresário sempre espera isso, né? Qualquer um quer. O que todo mundo quer com o seu negócio, né? Como é que eu pago menos e tenho mais resultados? Sempre é a fórmula, né? Para ser lucrativa. E para a gente é sempre um desafio, né? Se isso cai para a rádio, ela tem um desafio também. Poxa, como é que eu faço a verba do cliente ser assertiva? Como para nós, né? O cliente está com pouco valor. Todas essas mídias, onde que eu coloco ele? Então, tem que ter muito estudo, né? Na verdade, o correto seria sempre a gente ter pesquisas, né? Ter dados, né? Então, medir. Essa questão de briefar é sempre muito importante. Então, sentar com o cliente. Eu acho sempre muito prematuro, é muito comum a gente sentar com o cliente e o empresário ele quer a resposta rápida, né? Eu tenho isso, o que vocês fariam? Qual a tua sugestão? E às vezes você não tem a resposta. Então, eu sempre digo, só um pouquinho, deixa eu digerir, deixa eu entender, deixa eu te dar uma resposta. Às vezes a gente segura a equipe, porque todo mundo está na ânsia de responder algo, né? Faz isso. E às vezes você precisa realmente analisar. Deixa eu dar uma olhada, o que é o cliente dele, o que é o público, o que ele quer, onde que é a região, o produto dele está bem posicionado ou não, enfim, tem um monte de questões para você ser assertivo, tá? Mas a equação correta seria o quê? Você ter alguém, um profissional de marketing pensando, fazendo uma boa campanha, porque não adianta eu ter verba, anunciar sem um anúncio muito bem feito. Eu ter um mix de mídia sempre funciona, ou seja, não botar todos os ovos numa cesta só, né? Então, poxa, eu fiz um pouquinho aqui, eu fiz ali, eu distribuo. Por exemplo, se eu vou fazer o meio rádio, eu posso estar na rádio, eu posso estar nas redes sociais da rádio, eu posso comprar um complemento de um programa que o rádio tem. Mas, de repente, eu vou fazer também um outdoor. Eu vou deixar um pouquinho para tráfego pago. O que a gente vê muito é que as empresas focam só numa coisa, tá? Ah, não, tô só no digital, tô anunciando no digital. Redes sociais. E aí ela não abre nenhuma conversa para o resto. E o contrário também a gente vê. Não, eu estou anunciando. E a gente percebe muito, assim, às vezes tem aquela questão do anunciar por anunciar. Tipo, já estou anunciando. Não importa se está dando resultado, eu estou anunciando. Então, na cabeça, às vezes, do empresário, ele botou um pouquinho lá de uma verbinha, às vezes tem um patrocínio, uma coisinha que alguém venha lá incomodar ele. E muitas vezes a resposta dele, eu já estou gastando com isso. Isso aí, isso. Não é então, nem tô Ele já investindo. está investindo. Eu estou gastando com isso. Já estou ali, para mim tá bom. Então, às vezes tem esse trabalho de dizer, vamos analisar se isso realmente é efetivo. Ou às vezes, olha, eu acho que eu não colocaria aqui. Acho que essa verba tá mal aproveitada. Então, esse é um papel daí do profissional de marketing, às vezes, realmente falar a verdade para o cliente, né? Dizer, olha, eu sei que você fechou isso por A, por B, por C, ou permutou, enfim, faz parte dos negócios, mas está mal aproveitada. Vamos dar uma analisada, vamos redistribuir. Então, acho que esse é um conjunto. E essa equação, ela faz parte de um conjunto todo no sentido de quando ela sai da mídia e quando ela chega lá na ponta do cliente, né? Então, é uma roda que gira em constante. Então, talvez a campanha pode ser bem feita, bem elaborada, mas a consequência, o resultado final vai gerar lá na loja, na empresa, no atendimento, enfim, sabe? Então, é isso que precisa se ter um pouquinho, assim, de entendimento também. E, às vezes, quando é uma promoção ou uma ação, uma campanha de tirão, né? De curto tempo, às vezes o cliente quer que o resultado seja imediato. Talvez não vai ser naquele momento. Ele vai colher os frutos dele para frente. Geralmente, quando a gente vai numa feira, o que acontece numa feira? Né? As pessoas vão colher para frente. Então, é preciso que as pessoas tenham entendimento que, às vezes, a continuidade é interessante. Quando são campanhas ou ações pontuais, que elas tenham um pouco mais de tempo, mas que sim, que é uma roda que gira, que é do início ao fim, até lá na ponta da onde ele faz a entrega. E eu vejo que o rádio ele tem um desafio maior, que é comprovar o resultado, né? Por exemplo, a mídia digital, ele consegue colocar os leads, colocar o cliques no anúncio, curtidas e likes, que nem sempre é conversão em venda, mas para isso, muitas vezes, pro cliente, brilha os olhos dele de ver esse número. Já no rádio é difícil, né? Você conseguir comprovar a efetividade do anúncio, digamos assim. Na verdade, Júnior, o que acontece no rádio, a gente não tem como, né? Nós não temos algo que mensure quantas pessoas estão nos ouvindo. A gente não tem um contador que está nos carros das pessoas que estão só aqui em Videira, por exemplo, né? E a gente está falando de um alcance muito mais do que Videira, né? Então, infelizmente, essa ferramenta que nos falta joga contra nós, né? Joga contra o nosso time. Mas a gente consegue medir como? Consegue medir pela participação dos ouvintes, pela interação das pessoas na rua, pelo envolvimento, por falar, eu ouvi na rádio, sabe? Então, a gente consegue ter esse tipo de medição. O cliente, por conta própria, também pode ser para nós um parâmetro, né? Mas isso é um critério dele, se ele vai falar ou não, né? No passado tinha muito disso, né? Se você falar que ouviu na rádio, tem desconto, né? Isso, era uma forma de medir. E hoje não se usa mais tanto disso, né? Alguma empresa que outra ainda adapta isso. Mas, infelizmente, esse não medir como nas redes sociais acaba nos afetando. Então,
Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar com isso e saber como lidar e entregar de outras formas. Quem sabe com o avanço das inteligências artificiais, de repente ser. a gente não consegue uma ferramenta dessa que venha somar com o rádio, né? A TV, se fala muito já da TV 3.0, né? É. Que é poder medir, né? Então, essa questão da audiência é sempre muito delicada, né? Mexendo nesse assunto. Então, realmente, o que a gente ouve, às vezes, o digital, ele traz tudo isso, ele traz números, mas tem que sempre medir esses números, né? Até onde eles são interessantes, né? Você tem realmente tudo, você tem impressões, você tem o alcance, você tem o número de cliques e curtidas e tudo mais, né? Tempo atrás, você dava muito mais bola para as curtidas, né? Se tinha curtido ou não no post, era uma métrica de teve resultado ou não. E Agora não, já mudou, né? Mudou bastante, o engajamento como um todo. Então, a gente também teve muito trabalho com essas coisas. Às vezes, você tinha uma campanha indo bem, performando, muita gente visualizando, mas as pessoas não curtiam. E hoje as pessoas ainda curtem, interagem até menos. Ela veio o anúncio, mas é muita informação. Às vezes ela viu, mas não quer dizer que ela foi comentar o que ela curtiu, né? Então, é interessante o quê? Que a gente, uma dica que a gente sempre dá pro empresário, para quem vai investir, também é ele fazer o papel dele de medir isso aí, é muito importante também. Eu também saber de onde venho, ou seja, aquela velha história que tinha algumas empresas, né? De onde você vem, a gente sabe que hoje em cadastros, quando você faz digitalmente, tem muito isso, né? Como você chegou até nós, né? E tem lá uma lista de opções ou outro. Isso é muito efetivo, porque também eu falar assim, achar que a pessoa veio pela rádio, achar que ela veio pelo Facebook, achar que ela veio pelo outdoor, é muito relativo, é muito abstrato. A gente ouve bastante, assim, coisas tipo, achei que não deu resultado. Daí vem as tomadas de decisões por esse não resultado, por essa falta de efetivação da informação. Afobadas né? até, Exato. né? Então a gente ouve muitas vezes, eu achei que a campanha deu resultado, mas peraí, como é que você mediu? Não, eu ouvi 2 falar, às vezes como diz, um índice muito pequeno, né? Você não foi a fundo, né? Então o ideal seria, se eu quero realmente saber se deu resultado, eu analisar, né? Fazer uma enquete, eu verificar, eu falar que o meu vendedor descubra com as pessoas, aí é efetivo. Quando a gente começa a trabalhar com o marketing, a publicidade, a gente começa a consumir esse produto de uma maneira diferente. Curiosidade, como é que vocês consomem? Onde é que vocês se alimentam para ser criativo? Legal. Eu utilizo redes sociais não tanto quanto a minha equipe, porque eles estão o dia todo logado. Eu, como tenho uma função hoje comercial, direção, não vou mentir, tem dias que eu acesso o Instagram um pouquinho à noite, Facebook muito pouco. Tá? Não consigo acompanhar todas as mídias, nem é meu foco e nem é algo que eu super me interesso, mas eu tenho que estar a par, né? Então eu posso não ser o maior consumidor de LinkedIn, mas eu tenho que saber o foco da ferramenta. Você não tem um TikTok, você sabe como ele funciona, você sabe o que está por trás, você sabe que marcas estão lá, então você tem que se informar. Eu vejo bastante, sigo bastante páginas relacionadas ao setor, né? Vejo bastante eventos e páginas e notícias e consumo, mas eu hoje, sinceramente, consumo muito o canal do YouTube, que acaba sendo uma rede social, o WhatsApp nem se fala, e bastante o Instagram. Tá? Mas com horários bem limitados justamente pela função. Tem dias que durante o dia eu nem acesso uma rede social. Porque, como falei, a função é outra, né? Estar em reuniões, estar estratégico do que estar nisso. Já a minha equipe, a gente diz assim, eles têm a obrigação de estar a par do que está acontecendo, do que acabou de sair, de uma modinha, de uma coisa para você aproveitar. No meu caso, como rádio, eu consumo internet, consumo Instagram, enfim, para a gente entender o que está acontecendo nas redes sociais, mas eu ouço muita rádio. Eu ouço as nossas rádios, né? Como que elas estão, mas ao mesmo tempo eu busco outras emissoras de outras regiões para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui na nossa região, né? O que a gente está entregando aqui é ideal? O que está acontecendo em outras cidades e em grandes cidades? Nossa, em grandes cidades eles fazem basicamente o que a gente também faz aqui, né? Então isso é interessante no sentido de você fazer essas medições, assim, sabe? Mas a gente tem que consumir a publicidade, o marketing como um todo, né? Ver o que está sendo feito na internet para a gente aplicar para o rádio, que, nossa, um cliente fez um outdoor, então daquele outdoor dá para tirar um comercial dele, enfim, gerar uma campanha, sabe? É mais ou menos por aí. Legal. Fazendo um balanço, vocês já trabalham na área já tem um bom tempo, né? Fazendo um balanço de produzir o marketing, a publicidade, no passado para hoje, como que vocês veem essa mudança? Tá muito mais fácil, muito mais fácil. Facilitou? Muito, 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 muito. É impressionante como a tecnologia ajuda, né? Muito mesmo, e eu digo em todos os sentidos, tá? Eu vim também de bastante tempo, então passei por meios. Eu comecei com 16 para 17 anos, eu já comecei a mexer com isso, desde
fazer anúncios em CorelDRAW, em programas gráficos como Photoshop, então brinquei um bom tempo como designer, né? Apesar de não ser formado, trabalhei nisso, e passei por setor editorial, desde fazer listas telefônicas, revistas, livros, então jornais, né? E aí você vê nitidamente como as coisas estão mais fáceis, né? Você fazer, hoje os programas estão mais rápidos, os computadores estão mais rápidos, a inteligência artificial está ajudando um monte. Fazer um recorte, por exemplo, de uma imagem está muito mais fácil. Editar um vídeo está muito mais fácil, faz no celular. Tem milhões de referências, tem milhões de sites para você baixar. Hoje é tudo muito barato, né? Você assina uma ferramenta, vem um monte de vetor, vem um monte de foto, vem banco de imagem. Então a gente vê nitidamente como as coisas baratearam, facilitaram, tem cursos, tem informação. Então quem falar o contrário, diga que é mentira. É muito mais simples, tá? Tudo está mais simples. As tecnologias estão mais acessíveis, né? A gente lembra, mesmo a informática lá nos anos 90, como era difícil, às vezes, até você conectar um microfone e fazer o computador reconhecer, né? Você sofria, você tinha que instalar, você tinha que chamar um técnico. Hoje é tudo muito fácil, conecta, todo mundo mexe, porque as ferramentas foram ficando acessíveis, né? Tanto que no passado a gente dava curso de informática, né? Curso de computador, né? Isso caiu por terra também, né? Afinal de contas, tudo foi ficando tão fácil que qualquer pessoa aprende. Então, tudo é muito didático, muito acessível e mais barato do que já foi. Eu acho que essa evolução só vai aumentar e a gente precisa disso. A nossa demanda do dia a dia, a demanda do cliente, a demanda das nossas atuações, dos setores em si, a gente precisa dessa demanda e que ela seja mais ágil possível. Eu gosto muito de brincar com essas coisas do passado e do presente e gosto de fazer essas provocações com quem eu converso, porque assim, no passado você precisava de um cara com uma câmera para fazer um vídeo, hoje no celular ele faz, consegue editar, mas a grande diferença é o profissional, assim como no rádio. Eu quero ouvir uma música, hoje ele pega um streaming e vai ouvir no mesmo tempo, mas ele não tem a magia do locutor na rádio mandando a música para mim, mandando um abraço, né? Então... eu acho que o que as pessoas precisam ter um entendimento é que existem os profissionais certos para cada atuação, né? Então, acho que é isso que a gente precisa bater cada vez mais, né? O universo da tecnologia está aí, tem informação para todos os lados, como o Charles falou, tem programa fácil de baixar, super gratuito, mas nem todo mundo tem o dom. Então, eu acho que é isso que é fundamental, seja no offline, seja no online, seja na mídia 360, seja na captação de vídeo, enfim. Eu acho que as pessoas precisam entender que cada um no seu setor, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que isso é bem importante, que as pessoas tenham esse entendimento que precisa se ter o dom para onde está atuando. Muito legal. Charles, Kelly, agradeço a presença de vocês aqui no nosso podcast, o Frequência Criativa, que é um produto aí do nosso núcleo de comunicação e marketing da CIAV, e estou muito feliz de poder ter trocado essa experiência com vocês. Eu espero que você que está assistindo aí também tenha aproveitado e de repente te dado alguma ideia para você inovar na sua área, no seu segmento. Charles, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, muito legal essa iniciativa, o núcleo como um todo, né, dessa valorização da nossa área e essa união. Obrigado. Obrigada, Júnior. Eu acho que esse é um projeto de sucesso e, novamente, reforço, é uma forma também da gente mostrar para as empresas que estão atuando na comunicação aqui em Videira, né? Então, não precisa sair daqui, tem muito profissional bom, tem muita qualidade boa aqui e até uma próxima participação, se convidado formos, né? Com certeza. Obrigada. Aí, esse é o Frequência Criativa. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todos os episódios do nosso podcast. Valeu, até a próxima!